Olá! Com a promulgação da emenda constitucional da reforma da Previdência, é importante que estados e municípios já fiquem atentos, pois muitos dispositivos já valem para servidores estaduais e municipais, mesmo para aqueles entes públicos que não queiram aderir de imediato à reforma da Previdência. E também nós temos municípios que não possuem regime próprio de Previdência, mas algumas regras já podem alcançá-los. Vamos explicar algumas aqui, dentre outras, porque a reforma é muito ampla. Vamos às principais. Primeiro, readaptação funcional. O que é isso? Quando o servidor torna-se inapto para determinada função, em vez de aposentá-lo por invalidez, é possível readaptar. Antes, exigia que uma lei regulamentasse isso. Agora é possível, por decreto, que é um ato administrativo e mais ágil, que o ente público regulamente o Instituto da Readaptação. O outro ponto é o rompimento do vínculo. Explico melhor. Atualmente, no regime próprio, quando alguém se aposenta, ele deixa de trabalhar no município como servidor ativo e fica com aposentado. Mas naqueles municípios que têm regime geral de previdência, a pessoa se aposenta, mas o vínculo não rompe. Então, se o município quiser renovar as pessoas, ele não consegue. Agora, expressamente, a emenda determina esse rompimento. O servidor, o público, seja ele de qualquer regime, se aposentou, ele então tem o vínculo rompido. Poderá voltar a trabalhar na prefeitura, mas como cargo em comissão. E aí então teremos a vacância do cargo ou a rescisão do contrato de trabalho, se for, por exemplo, um servidor seletista. Outro ponto é que nós tínhamos aí estados e municípios, especialmente municípios, que os seus servidores são do regime geral, que depois de aposentado, eles complementavam as aposentadorias e pensões para a pessoa ganhar igual se estivesse, por exemplo, no regime próprio de previdência. Já entendimos que isso era errado e agora a emenda veda. Então, a partir da emenda constitucional, de sua promulgação, não se pode mais pagar essas complementações. Quem já ganha, continua ganhando, mas os novos aposentados não terão mais esse direito. Outro ponto também importante, que envolve não só a parte previdenciária, como também a parte administrativa, é que não se pode mais incorporar vantagem de caráter temporário, como é o caso de cargo em comissão, função gratificada, gratificação de insalubridade e assim por diante. Então, a pessoa está no cargo em comissão, a pessoa é efetivo, está no cargo em comissão, ganha aquele valor. Voltou para o seu cargo efetivo, ela não pode incorporar o cargo em comissão. Isso também já é um entendimento nosso aqui que não poderia. Hoje a emenda vem reforçar mais ainda essa proibição. Outro ponto, no tocante aos regimes próprios de previdência social, que proíbe a criação de novos regimes. Então, se você tem um município que tenha regime geral, ele vai continuar, os seus servidores continuarão sendo aposentados pelo regime geral de previdência. Não poderá criar novos regimes próprios, poderá ser extinto, mas não poderão ser criados. Outro ponto aqui importante é sobre o valor dos proventos de aposentadoria. Eles continuam não sendo inferiores ao salário mínimo, mas a mudança é o seguinte, eles passam a ter como limite o limite do regime geral de previdência, que atualmente é R$ 5.839,45. Antes era o limite da última remuneração. É claro que hoje, para que se institua esse limite, deverá o município ou o estado criar a previdência complementar e terá o prazo de 2 anos. Então a pessoa vai ganhar até o limite de regime geral e aí contribuir com o regime próprio e o que exceder contribui com a previdência complementar, mas vai ser facultativo ao servidor aderir ou não. Mas o município vai ter 2 anos para, os estados também que não tenham, para instituir a previdência complementar. Antes era uma faculdade de estados ou municípios aderirem e fazerem sua previdência complementar. Agora é uma obrigação, terão 2 anos. Aí se tiver passar os 2 anos e não instituir previdência complementar. Assim como esse fator, todas as outras questões aqui, como a alíquota mínima de 14%, que eu vou falar nela daqui a pouco, caso estado e município não respeitem isso, eles vão ficar sem a CRP, não vão poder receber transferências
voluntárias de outros entes do poder público. E também poderá ensejar a rejeição das contas por parte do tribunal. No tocante a outro item também, que é o acúmulo de aposentadorias, é mantida a proibição que nós temos hoje de 2 aposentadorias em regime próprio. Ressalva apenas aqueles casos de cargos acumuláveis, como professor, como médico e assim por diante. No tocante à contagem do tempo de contribuição, de você poder usar vários tempos para se aposentar, do regime próprio, regime geral, agora também isso é mantido, incluindo também o regime dos militares, e também garante a devida compensação previdenciária de um regime para outro, para um regime ajudar a custear, né? Porque muitas vezes a pessoa pode começar num regime e depois mudar de regime, e quem vai aposentá-la é o responsável pelo último regime, mas tem que ter uma compensação, porque os primeiros anos houve contribuição e tem que passar para o instituto que está aposentando a pessoa. Outro ponto que eu já toquei aqui é a questão do regime de previdência complementar. Então, a partir da promulgação agora da PEC, estados e municípios que ainda não têm previdência complementar devem instituí-la no prazo máximo de 2 anos. Ele pode instituir, mas também ele pode aderir a outro fundo de previdência. Porque muitas vezes o município vai ter 2 ou 3, 4 só servidores aptos a entrar no regime de previdência complementar, já que nos municípios poucas pessoas ganham acima do regime geral de previdência. Tem outro ponto para os municípios ficarem atentos. Sobre as alíquotas de contribuição, hoje já vigora de que já é uma regra desde as emendas anteriores de Previdência, de que o município e o Estado, a alíquota mínima dos seus servidores é a alíquota da União. A alíquota era 11%, então estados e municípios tinham a alíquota mínima de 11% dos seus servidores. Não podem cobrar menos que isso. Agora a alíquota mínima passa para 14%. E aí o município e o Estado são obrigados, mesmo que não queiram aderir à reforma da Previdência, são obrigados a fazer uma lei, mandar para o Legislativo, propor, aprovar a alíquota de 11% para 14%, que só vai entrar em vigor 90 dias depois da publicação da lei, dado a anterioridade nonagesimal, que é um princípio tributário. É claro que os estados e municípios, aderindo à reforma da Previdência, poderão aplicar outras alíquotas progressivas, alíquotas para os inativos a partir de um salário mínimo, alíquotas extraordinárias, para reduzir o seu déficit atuarial. Mas, por enquanto, ele não tem obrigação de fazer isso. A obrigação é a alíquota mínima de 14%. Outro fator é que nós temos uma legislação federal aplicável aos regimes próprios, que é a Lei 9717/98. Ela está sendo recepcionada agora pela nova emenda constitucional como uma lei complementar, porque há a proposta aqui de criar uma lei complementar federal que vai substituir a 9717/98, que será a Lei de Responsabilidade Previdenciária. Mas é importante, mesmo essa lei ainda não sendo editada, há algumas inovações na reforma da Previdência aplicáveis a estados e municípios. Quais são? Os regimes próprios de previdência só poderão administrar a aposentadoria e pensão, que são benefícios permanentes. Aqueles benefícios temporários, como é o caso do auxílio-doença, do salário maternidade, do auxílio-reclusão, dentre outros, deverá ser custeado pelo município ou pelo Estado, na verdade pelo empregador, e não mais pelo regime de previdência. Atualmente, grande parte dos nossos regimes de previdência já não administram esses benefícios temporários, mas agora estão proibidos. Quem faz vai ter que modificar a sua legislação e deixar de administrar, independente de aderir ou não à reforma da Previdência. Há uma novidade aqui, que os regimes próprios, que têm muitos recursos aplicados e aplicam no mercado financeiro, agora poderão fazer empréstimos consignados aos seus servidores, aquele que é descontado na folha de pagamento. Entretanto, essa medida não tem eficácia imediata, pois devemos aguardar os critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. E aí vai ser regulamentado isso e os estados e municípios poderão emprestar dinheiro para os seus servidores, desde que descontado em folha de pagamento.
Outro ponto aqui também é que existem as dívidas previdenciárias, em regra do município, do Poder Executivo com o Instituto, mas também pode ter uma dívida de algum servidor, alguma de cessão de pessoas e tudo. Aí a Constituição agora está proibindo que esse parcelamento e moratória de débitos tenha o prazo superior a 60 meses. Outro ponto aqui que merece um estudo nosso, e nós vamos ainda divulgar melhores esclarecimentos sobre isso. Também a Secretaria de Previdência Social, elas têm orientações sobre esse assunto. É importante que os estados e municípios observem as orientações já editadas e as que serão editadas no decorrer dos próximos dias e meses, porque esse assunto ainda é um assunto muito novo, vai precisar de muita orientação. Então, eles vão orientar várias questões sobre isso, sobre tudo que eu estou falando aqui e muito mais. Agora, na questão de acumulação de pensão por morte, há várias regras, algumas permitem, outras proíbem. Uma delas, só dá para dar um exemplo aqui, é que não vai ser mais possível o acúmulo de pensões por morte de cônjuge ou companheiro no mesmo regime, excetuando aqueles casos que é possível acumular cargos mesmo que na ativa. Então, se a pessoa, alguém recebe uma pensão, aí depois, por um motivo ou outro, passa a ter direito a outra pensão, se for de regime próprio, ela não vai poder acumular. Você não pode acumular no mesmo regime. Já era assim no regime geral, não poder acumular, tendo que escolher a mais vantajosa. Agora, no regime próprio também, há proibição, e aí a pessoa, o pensionista, tem que escolher aquela de maior valor. Outro ponto também é que nós temos as regras transitórias das emendas constitucionais 41 e 47, elas continuam vigorando para os municípios que não aderirem. A partir do momento que aderirem, as regras de transição serão da reforma da Previdência promulgada agora. E aí, então, para finalizar aqui, qual é o dever de casa dos municípios? Primeiro, seguir essas regras aqui, que muitas nem dependem de regulamentação, mas algumas dependem. Então, primeiro caso, regulamentar a readaptação, já expliquei isso aqui no início. Depois, aprovar a lei local sobre as alíquotas. E também adequar para a lei local para não permitir que o Instituto de Previdência pague os benefícios temporários, porque o Instituto de Previdência poderá apenas pagar a aposentadoria e pensão. E quero aqui, ao final, ressaltar da importância que é dos municípios, estados também, aderirem à reforma da Previdência, pois ela é um mecanismo para equilibrar as finanças. Nós temos muitos municípios com dificuldade financeira e para que o município consiga, além de pagar seus compromissos, consiga investir em infraestrutura e também consiga investir em questões sociais, ele tem que controlar sua folha de pagamento, ele tem que conter esses pagamentos, porque isso é vital para o nosso desenvolvimento econômico e social.